Olá, tudo bem? O nosso tema de hoje é Estado e Ambiente no Brasil. Nós vamos ver como surge a questão ambiental no Brasil, quais são as evoluções das políticas públicas e vamos ver como o Estado brasileiro tem se colocado frente à questão ambiental. O primeiro tema da nossa aula é a emergência da questão ambiental no Brasil. Durante séculos, o modelo econômico que prevaleceu no Brasil foi o da monocultura para exportação. Isto é, os recursos naturais foram explorados exaustivamente para produzir produtos como o café, o açúcar, a borracha para o exterior. Esses ciclos econômicos ficaram conhecidos como o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo da borracha. Durante alguns séculos, prevaleceu esse sistema econômico que certamente prejudicou as florestas brasileiras, causou desmatamentos e perdemos grande parte da Mata Atlântica, por exemplo, com essa forma de exploração dos recursos naturais, especialmente na área da agricultura. Futuramente, houve no século XX, começou uma industrialização incipiente e uma alteração pequena na forma de se produzir, já não tão voltada para o mercado externo e não só voltado para a monocultura, mas para a diversificação das culturas agrícolas. Bom, paralelo a esse processo, também houve uma preocupação de se criar instituições que defendessem a preservação do ambiente. Em 1930, a Sociedade dos Amigos das Árvores, em São Paulo. Em 1954, a Associação de Defesa da Flora e da Fauna, que depois passou a se chamar Associação de Defesa do Meio Ambiente de São Paulo. E a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, em 1958, no Rio de Janeiro. No âmbito das instituições oficiais, surgiu o Serviço Florestal, em 1921, o Instituto Nacional do Mate, em 1938, o Serviço Florestal novamente foi recriado com a responsabilidade de preservar os parques nacionais, em 1944, e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, em 1967. No âmbito da criação de normas e legislação, criando dispositivos para a regulação do uso dos recursos naturais, foi criado o Código Florestal Brasileiro, em 1934, e depois recriado em 1965, o Código de Caça e de Pesca, em 1967, a Lei de Proteção à Fauna, em 1969, o Código de Mineração, em 1968, e o Código das Águas, em 1980. Essa legislação nacional do século XX permitiu ao Brasil criar várias unidades de conservação, como parques florestais, reservas biológicas, estações ecológicas, hortos, jardins botânicos, etc. Mesmo assim, isso não impediu a depleção dos recursos naturais. Os anos 50 foram marcados por uma industrialização crescente no Brasil e essa industrialização foi desenvolvida a partir dos maquinários que vinham dos países mais desenvolvidos, né? E com uma tecnologia bastante poluente, que prejudicava ainda mais os problemas ambientais no Brasil. Em 1972, em junho, houve uma conferência internacional em Estocolmo, a Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida, na qual o Brasil participou, junto com mais 112 países, de uma discussão internacional, reunindo vários governos, sobre os problemas ambientais. A participação do Brasil nessa conferência foi interessante porque o Brasil se colocou contra a discussão que estava sendo proposta de controle da poluição industrial e da preservação dos recursos naturais. Por que isso aconteceu? O Brasil, um país periférico, assim como a China e a Índia, fizeram reuniões paralelas e chegaram à conclusão que os países desenvolvidos estavam querendo, de alguma forma, impedir o desenvolvimento dos países que estavam crescendo industrialmente. Eles sentiram como se fosse uma ameaça aos países mais industrializados. Não compreenderam a questão que estava sendo colocada.
Essa posição levou a uma certa revisão durante a reunião da discussão. Inclusive, foi incluídos itens sobre a fome e a pobreza, que não estavam previstos para a pauta dessa reunião internacional. Outra questão interessante referente à Conferência de Estocolmo é que ela também trabalhou com uma ideia de que não eram só os governos, não era só a política oficial que iria participar dessa reunião, mas a sociedade civil mundial participou através de ONGs, cientistas, intelectuais, que se organizaram paralelamente a esse evento e discutiram também os problemas relacionados ao meio ambiente. Bem, essa posição do Brasil na Conferência de Estocolmo causou um certo desconforto e não pegou bem para a imagem do Brasil. Então, em 1974, o governo brasileiro resolveu criar a Secretaria Especial de Meio Ambiente como uma forma de controlar a poluição e monitorar a extinção de plantas e animais. Bem, vamos ver agora a evolução das políticas públicas a partir dessa década de 1970. Podemos dizer que entre 1970 e 1980 prevaleceu uma visão nacionalista em relação aos problemas ambientais. Nacionalista no sentido de que o Brasil não percebia que os problemas ambientais ocorridos dentro do Brasil podiam estar ligados aos problemas mundiais, como a questão do desmatamento da Amazônia e de uma parte do Cerrado. Quer dizer, o Brasil via, ainda com desconfiança, a intervenção estrangeira sobre os recursos naturais. Ele achava que os norte-americanos, sobretudo, não tinham que decidir sobre como seriam utilizados os recursos naturais e como devia ser desenvolvida uma política pública voltada para essa área. Embora a diplomacia brasileira se colocasse com reserva frente às intervenções estrangeiras, surgiram nesse período várias organizações nacionais e internacionais voltadas para o meio ambiente. E a sociedade brasileira, principalmente com o final da ditadura militar em 1984, início de 1985, começa a se mobilizar e a se organizar frente aos problemas ambientais. Então, surge na mídia internacional, principalmente em 1987, uma discussão sobre o desmatamento da Amazônia, sobre um desmatamento nas áreas fronteiriças do Cerrado. Além disso, as entidades não governamentais, as ONGs, tanto nacionais como internacionais, fazem protestos, por exemplo, contra alguns programas de desenvolvimento na Amazônia, como o programa Polo Noroeste, que fazia a pavimentação da rodovia 364 e que invadiria uma área indígena e traria impactos negativos também para o meio ambiente, com desmatamento de vastas florestas do local. Então, essas atitudes se colocaram, de certa forma, conflitante com a posição oficial do Brasil. E também surgiu, na época, um fato importante, que foi a morte do líder seringueiro Chico Mendes, que era um dos grandes defensores no Brasil de um modelo de extrativismo vegetal sustentável. Então, todas essas posições e discussões que ocorriam na mídia fizeram com que o Brasil se colocasse de outra forma no cenário internacional. Uma dessas evidências é a Constituição de 1988. É considerada a parte referente ao meio ambiente uma das mais avançadas e progressistas no Brasil. O grande problema continua sendo a aplicação dessas leis, mas em termos de discussão e de propostas legais para a preservação do meio ambiente, a nossa Constituição é uma Constituição bastante progressista. Outra resposta às críticas internacionais feitas ao Brasil foi a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em 1989, que fundiu as antigas instituições Secretaria do Meio Ambiente, a SUDEV, a Superintendência da Borracha, e a SUDEP, Superintendência da Pesca, e também o IBDF, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Vamos ver agora a ação correta?
Em 1989, 4 entidades, entre elas a Secretaria do Meio Ambiente, as Superintendências da Borracha e da Pesca e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, uniram-se em um só órgão, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O Ação Correta de hoje vai mostrar como funciona e o que faz esta instituição. São 12 gerências divididas em 27 superintendências espalhadas pelo Brasil, com cerca de 200 escritórios regionais para cuidar de uma das maiores riquezas naturais do mundo. O desafio é agregar o crescimento econômico do país à prudência ecológica. Para isso, o IBAMA fiscaliza o cumprimento da legislação ambiental e realiza tarefas conjuntas com instituições da sociedade. O IBAMA tem essa missão da conscientização da sociedade, de trazer a sociedade também para que junto com o IBAMA possa desenvolver todas as atividades, digamos assim, de proteção ao meio ambiente. E aí eu digo isso, mas não deveria só o IBAMA cuidar disso? Não, na realidade esse é um dever de todos nós brasileiros e brasileiras, cidadãos e cidadãs dessa pátria aqui, que compreende da importância que é o meio ambiente para o nosso desenvolvimento do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social e principalmente que a gente cultive aqui uma cidadania ambiental que ela é fundamental para os destinos, não só do nosso país, mas de toda a humanidade. Toda e qualquer atividade humana, ou qualquer atividade comercial ou industrial, nós necessitamos de um recurso encontrado na natureza. O meio ambiente é efetivamente um manancial de tudo aquilo que nós necessitamos. Nós necessitamos da água, da madeira, do solo, do ar. Nós necessitamos então desse universo de elementos que a natureza nos fornece. Então, se nós queremos ter um desenvolvimento prolongado, com grande tempo, com projeção para o futuro, nós temos que ter critério na utilização desses recursos encontrados na natureza. Então é nesse aspecto que nós estamos aí, mantendo contato firmemente com o movimento social, com o movimento de ONG, com instituições de ensino, educacionais. Nós estamos fazendo aí vários acordos de cooperação técnica com diversas instituições, de modo a tal que o IBAMA possa, nessa relação com a sociedade, interagir de forma positiva para o nosso meio ambiente. O IBAMA também incentiva a pesquisa e a preservação de espécies como o peixe-boi marinho e a tartaruga da Amazônia, promovendo atividades com as comunidades. A tartaruga marinha recebe cuidados especiais do conhecido Projeto Tamar. Para realizar as obrigações, o Instituto Brasileiro é dividido em departamentos que incluem as partes administrativa, jurídica, financeira e técnica. Na divisão técnica do IBAMA, o Núcleo de Fauna e Recursos Pesqueiros recupera animais em viveiros como este. São seres vivos maltratados pelo homem e transportados pelo tráfico que os tiram ilegalmente do habitat natural para explorá-los comercialmente. Os resultados são animais estressados e machucados que precisam de cuidados para a recuperação. Sempre sai alguém do núcleo de fauna, sai junto com a fiscalização para fazer as vistorias e a fiscalização. No caso de apreensão, a gente acompanha quando precisa de anestesia ou quando precisa de identificação dos animais. Tem sempre alguém do núcleo de fauna junto para fazer esse trabalho e daí eles são trazidos aqui para o centro de triagem. A outra forma é o recebimento dos animais pela população, que eles são encontrados em casa, machucados ou debilitados por algum motivo, ou até pessoas que mantêm os animais em cativeiro e não têm mais interesse em ter os animais, mantêm irregularmente, como não tem como regularizar a situação, eles encaminham até o IBAMA e daí a gente traz aqui para o centro de triagem. Existem animais que chegam aqui, que têm condição de soltura quase que imediata, tem animais que ficam em reabilitação para soltura, da mesma forma que tem animais que não vão poder ser soltos nunca, ou por ter sofrido uma lesão que não tem recuperação, ou animais que não ocorram na região e não possam ser soltos, eles podem ser encaminhados ou para a região natural de ocorrência, quando animais que estão aptos para soltura, ou são encaminhados para criadouros ou zoológicos registrados. De acordo com o superintendente do Paraná, o IBAMA busca investir na educação ambiental como uma das saídas para o desenvolvimento sustentável. Um dos passos é popularizar a própria instituição. Uma das primeiras missões do IBAMA é o desenvolvimento da educação ambiental que está se processando. E é importante porque o IBAMA possui diversas unidades de conservação, parques nacionais, reservas ecológicas, florestas nacionais, que são efetivamente um espaço muito significativo e importante para o desenvolvimento da educação ambiental. E é isso então que nós estamos fazendo. Mas juntamente com isso é a popularização do IBAMA. Porque o IBAMA há muito tempo, e isso eu dizia há pouco, houve de certa forma um afastamento da sociedade. E hoje, na realidade, nós temos que discutir com a sociedade, que a sociedade tem que entender que o IBAMA é uma ferramenta dela.
e por ela tem que ser apropriada. O Instituto atualmente passa por um processo de modernização. A fiscalização, sempre feita com visitas nos locais e inspeções, agora pode ser monitorada via satélite. A informatização agiliza as ações em defesa da natureza. Hoje, as nossas atuações de fiscalização, ela se dá muito pelo georreferenciamento, ou seja, fotografias, imagens por satélite, de maneira tal que a gente possa chegar na iminência de um dano ambiental ou de um desmatamento, possa chegar a tempo de que a floresta esteja em pé e não mais a floresta no chão, que isso não importa para nós. Ainda dentro dessa ideia da evolução das políticas públicas que nós estamos comentando, na década de 1980, o Brasil continua assumindo uma perspectiva nacionalista, entendendo que os problemas de preservação do meio ambiente nacionais nada tem a ver com os problemas globais. Mesmo assim, em 1989, o governo federal cria um programa de defesa do complexo de ecossistemas da Amazônia Legal, denominado Programa Nossa Natureza. Esse programa tem a finalidade de estabelecer condições para a utilização e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis na Amazônia Legal. E também é uma resposta do governo brasileiro no sentido de mostrar que o Brasil é responsável em relação ao meio ambiente. Em 1990, foi recriada a Secretaria do Meio Ambiente, que passou a ser ligada à Presidência da República e atua em conjunto com o IBAMA. Que nós tínhamos visto antes, a Secretaria do Meio Ambiente tinha sido fundida com outras instituições no IBAMA. Agora haveria novamente a Secretaria do Meio Ambiente. Outro fator importante na década de 90 foi a realização da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a conhecida ECO 92, ou Cúpula da Terra, que ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa conferência, a realização desse evento, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo no Brasil, foi muito importante, porque havia ficado uma certa imagem do Brasil de desconfiança em relação à abordagem do tema meio ambiente pelos países envolvidos. Então, o Brasil recebendo representantes de cerca de 170 países, foi um momento importante para rever a sua posição sobre o meio ambiente. A ECO 92 tinha como principais objetivos identificar as estratégias regionais e globais para ações referentes às principais questões ambientais. Ela pretendia examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas depois da Conferência de Estocolmo, examinar estratégias de promoção de desenvolvimento sustentado e de eliminação da pobreza dos países em desenvolvimento. Além da realização da ECO 92, foi criado o Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de estruturar a política do meio ambiente no Brasil. Continuou-se dando grande importância à preservação da Amazônia, projetos e programas nessa área, mas também começou a se investir em outros projetos governamentais com o intuito de promover a despoluição ambiental das águas, em parcerias com bancos nacionais e internacionais. Entre esses, nós podemos citar, por exemplo, a despoluição do rio Tietê, em São Paulo, a despoluição da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a despoluição do rio Guaíba, em Porto Alegre, e do rio Iguaçu, em Curitiba. Bem, outros projetos e programas foram desenvolvidos em parcerias com organizações não governamentais. Entre esses projetos, nós podemos citar o Projeto Biodiversidade do Brasil, chamado ProBio, que estuda todos os grandes biomas brasileiros. E também o Programa Nacional de Biodiversidade, o PRONABIO, que estabelece diretrizes nacionais para o cumprimento das metas definidas pela ECO 92 para a biodiversidade. Também foi lançado, em 2000, o Programa Nacional de Florestas, que visa a promoção do desenvolvimento sustentável, conciliando a exploração
com a proteção dos ecossistemas e a compatibilização da política florestal com os demais setores, de modo que se promova a ampliação do mercado interno e externo e o desenvolvimento institucional do setor. É interessante observar que um documento básico que foi feito pelo Programa Nacional de Floresta afirma que, ao longo do tempo, as ações do governo brasileiro foram implementadas cometendo-se 3 tipos de falhas causadoras de um descompasso com o desenvolvimento florestal sustentável. A primeira é a inadequação das políticas públicas que favoreceram a expansão da agropecuária e do desmatamento. A segunda seria as dificuldades de informações para estabelecer dados econômicos que mostrem quais são os custos e os benefícios do manejo das florestas nativas e plantadas. E ainda uma outra falha que é chamada de falha de mercado. Os proprietários rurais não são remunerados pelos serviços florestais prestados. Então, teria que se criar um dispositivo, uma forma de esses proprietários receberem uma remuneração pela forma como eles estão preservando as florestas, preservando os recursos hídricos da região. Bem, esse Programa Nacional de Floresta ainda está em curso e ainda não se pode avaliar com muita certeza o desenvolvimento de todo esse programa. Bem, a partir da evolução das políticas públicas voltadas para a questão ambiental no Brasil, nós podemos agora ver a questão dos posicionamentos do Estado brasileiro face à questão ambiental. Nesses últimos 30 anos, nós podemos dizer que houve algumas mudanças. Nos anos 70, a posição do Brasil, do Estado brasileiro, era a posição nacionalista desenvolvimentista. O que quer dizer isso? Por um lado, como nós vimos, o Brasil se colocou de uma forma protecionista em relação às considerações internacionais sobre meio ambiente. A questão do uso dos recursos naturais para o Brasil era uma questão de soberania nacional e os países mais desenvolvidos não poderiam se colocar sobre esse assunto. Desenvolvimentista porque a percepção do uso dos recursos naturais era voltado simplesmente para o desenvolvimento, sem pensar na esgotabilidade desses recursos a médio e longo prazo. Nos anos 80, nós podemos dizer que houve uma certa migração desse posicionamento nacionalista desenvolvimentista para um posicionamento nacionalista conservador. Ou seja, ainda prevalecia uma visão no Brasil nacionalista, preocupada com seus interesses nacionais, até porque nós ainda estávamos vivendo um período da ditadura militar. E as Forças Armadas tinham grande influência sobre a forma de compreender os recursos naturais dentro da doutrina de segurança nacional. Mas começa a haver algumas mudanças em meados de 80. Por que ocorrem essas mudanças? Em primeiro lugar, porque as Forças Armadas tiveram muito peso na América Latina, não só no Brasil, durante o período da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, especialmente, financiaram e investiram muito nas Forças Armadas em toda a América Latina, temendo o avanço do comunismo. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e posteriormente com o fim do comunismo, em 1991, com o fim da União Soviética, as Forças Armadas passaram a ter um papel menor. E aí, no Brasil, elas acabaram ficando ligadas às elites da Amazônia, defendendo ainda uma posição nacionalista contra as ONGs ambientalistas, contra o desenvolvimento sustentável, porque viam nisso ainda resquícios de uma tentativa dos países mais desenvolvidos em impedir o desenvolvimento do Brasil. Bem, essa posição não prevaleceu por muito tempo. Hoje podemos dizer que as Forças Armadas tendem a ter um posicionamento mais coerente com a posição internacional, que é a de um globalismo conservador.
Então, pode-se dizer que, a partir da década de 1990, há três tendências do posicionamento do Estado brasileiro frente à questão ambiental. Uma, segundo Viola, é do globalismo conservador. O que esse globalismo conservador defende? Economias abertas ao mercado mundial, um papel central para as corporações transnacionais e um desarmamento parcial e um avanço gradual da ONU, limitando parcialmente o poder do Estado-nação. Outra posição é a do nacionalismo conservador sustentabilista, que é favorável à proteção ambiental em escala nacional, mas tem um certo receio da ONU e das corporações transnacionais, e é favorável à intervenção também das Forças Armadas. Outro posicionamento é o globalismo conservador sustentabilista, que é ligeiramente diferente do posicionamento do globalismo conservador. Ele, ao mesmo tempo que propõe a economia aberta ao mercado mundial e um papel central para as corporações transnacionais, ele considera que é preciso criar instituições globais voltadas para o desenvolvimento sustentável e que essas instituições têm que levar em conta a capacidade financeira de cada país para arcar com esses custos de um programa de sustentabilidade. Então, ele tem uma visão mais aberta que o globalismo conservador e também, talvez, mais global que aquela, né? Na medida em que pensa em instituições internacionais voltadas para o meio ambiente. Como nós vimos também no decorrer da aula de hoje, o posicionamento do Brasil na década de 90 melhorou bastante com a realização da Eco 92, mas também tivemos alguns problemas políticos que colaboraram, de certa forma, para não se levar adiante todo um trabalho que vinha sendo feito, tanto pelo Estado brasileiro como pela sociedade civil organizada. Eu estou me referindo aqui à questão do impeachment do presidente Collor em outubro de 1992, que o afastou do poder e levou a sociedade a discutir outros temas, como, por exemplo, a questão da estabilização da moeda, a nova gestão política, quem governaria o país a partir daí. Então, tudo isso contribuiu para que as questões ambientais ficassem em segundo plano. Todo o esforço que vinha sendo feito na criação de instituições, na mobilização da sociedade civil, na criação de organizações não governamentais, de certa forma foram um pouco esquecidas ou deixadas de lado em razão de outros problemas econômicos e sociais que se colocaram no período. De modo geral, o que nós podemos perceber no Brasil é que há ainda uma certa instabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento das questões ambientais. Essa instabilidade, essas oscilações, ora avançando em alguns aspectos, ora recuando, tem a ver com a própria história do Brasil, com o próprio modelo de desenvolvimento que ocorreu durante séculos. Como nós vimos aqui, esse modelo de desenvolvimento acreditou que os recursos naturais eram inesgotáveis. Além disso, nós temos uma forte formação colonialista que levou a uma atitude autoritária do Estado frente à sociedade brasileira. Nós não temos ainda a sociedade organizada de forma a poder defender os seus direitos. Há um certo distanciamento entre o Estado e os cidadãos. Então, alguns cidadãos, alguns grupos ligados ao mercado, às empresas, têm um certo favoritismo, um prestígio político e um status social que os coloca diante do controle dos recursos naturais em supremacia a outros segmentos da sociedade que não dispõem da mesma autoridade, do mesmo status social. Por exemplo, grupos como os ribeirinhos, os seringueiros, os indígenas, associações, os próprios ambientalistas, eles estão numa posição conflitante, em geral, com o poder do Estado. Então, para nós superarmos esses conflitos de interesse existentes no Brasil, nós precisamos encontrar novas formas de fazer política e novas formas de intervenções sobre o meio ambiente.
Minha indicação para vocês aprofundarem esses temas que nós vimos hoje são 3 livros. O primeiro do Pedro Jacobi, que é Movimentos Sociais e Políticas Públicas. O segundo é do Carlos Augusto Monteiro, A Questão Ambiental no Brasil. E um outro do Robert Kurz, que é O Colapso da Modernização. Então é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem essas leituras.